Hebreus 5:12. Vocês já são crentes há tanto tempo que já deveriam estar ensinando outros. No entanto, ainda precisam que alguém lhes ensine novamente as verdades básicas da palavra de Deus. Vocês são como bebês que precisam de leite e não conseguem comer alimento sólido. Porque quem vive de leite ainda é uma criança e não sabe fazer o que é certo. O alimento sólido é para os que são maduros, que por meio de treinamento desenvolveram a habilidade de discernir entre o certo e o errado. Então essa escritura nos está dizendo que é possível permanecer como um bebê espiritual. E nesses tempos, essas pessoas que estavam ouvindo essa palavra deveriam estar crescendo, deveriam estar amadurecendo, mas permaneceram estagnadas em um nível infantil espiritualmente. Então, essa escritura é uma convicção, é uma direção. Tome a decisão de avançar. Tome a decisão de crescer. Amém? E essa palavra foi falada para aquelas pessoas naquela época que estavam ouvindo essa palavra. Então, isso pode acontecer novamente hoje. Isso acontece muito hoje, na verdade, onde Deus deseja que seu povo cresça, mas eles não estão crescendo. Eles estão permanecendo no mesmo lugar. É um esquema do inimigo tentar manter você como um bebê. Porque você só pode ser poderoso contra o diabo e derrotá-lo se estiver maduro. Você não pode fazer isso sendo um bebê. Quando você é um bebê espiritual, pode parecer que é uma luta constante contra o diabo. Uma batalha constante. Mas quando você decide ir para o próximo nível espiritualmente, quando você decide subir mais alto para crescer, você sai da posição de uma galinha no chão, lutando com qualquer animal que aparece pelo caminho, que fica presa ao chão, para então se tornar uma águia, que voa acima dos inimigos. Eles não podem te alcançar, porque você foi mais alto. Você subiu acima do nível deles. É assim no reino espiritual. Você sabia que não deveria estar constantemente lutando contra o diabo todos os dias? Agora, estamos continuamente em uma batalha espiritual, mas não estamos em uma luta contínua. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja, você não foi criado para estar lutando com o diabo o tempo todo. Você deveria estar tendo uma vitória tão esmagadora que nem parece uma luta. É como se um cachorro estivesse latindo para uma águia. Talvez o som seja irritante, talvez possa parecer uma ameaça, mas a verdade é que esse cachorro não pode tocar você, se você é uma águia. Não há luta. Você não tem apenas vitória, mas vitória esmagadora. Você não está apenas conquistando, mas você é mais do que um conquistador. Amém? Aleluia! Então, o que o diabo quer é manter você como um bebê. É assim que ele pode te manter no nível do chão e continuamente te provocar. Você está ao alcance dele. E quando você está ali, você não é útil para o reino. Você não é uma ferramenta eficaz nas mãos de Deus. Você não é eficaz. Você precisa estar constantemente focada em si mesmo, lutando suas próprias batalhas. E é isso que o diabo quer. Esse é um grande esquema contra os cristãos, porque ele não pode te impedir de ser um crente,
porque seus olhos já foram abertos para que Jesus é Senhor e Salvador. Então ele tentará manter seus olhos fechados para como você pode ter vitória sobre ele e ser poderoso no reino. Ele faz isso mantendo você em um nível infantil, para que você não cumpra o seu propósito na terra. Porque para cumprir seu propósito na terra, você precisa amadurecer. Então, como amadurecer? A coisa mais importante é tomar a decisão. É como ir para a escola. Você precisa decidir ajustar o despertador e levar seu corpo para a cadeira da sala de aula. Você precisa decidir abrir o caderno, olhar para o quadro e anotar suas anotações. Você precisa decidir ir para casa e estudar para poder passar na prova e realmente passar de ano e ir para o novo próximo nível. É uma escolha tirar o diploma, é uma escolha entrar na faculdade, é uma escolha se formar na faculdade. E é o mesmo no mundo espiritual. É uma escolha. Esse é o primeiro passo. Hoje vamos olhar para crianças físicas versus adultos. E eu vou compartilhar com vocês como isso é tão semelhante no mundo espiritual, bebês espirituais versus discípulos maduros. Primeiro de tudo, crianças estão tentando agradar a si mesmas. Eles estão apenas se preocupando consigo mesmo e com o que querem. Eles estão buscando diversão, estão buscando uma experiência. Já os adultos se tornam aqueles que fazem coisas significativas no mundo. Eles criam filhos, fazendo um grande impacto no mundo apenas por isso. Eles lideram empresas. São funcionários que têm um grande impacto onde trabalham. Veja, há uma grande diferença entre crianças e adultos. É assim também no mundo espiritual. Muito, muito semelhante. Crianças, assim como no mundo físico, estão correndo atrás de experiências, buscando diversão. E é assim que bebês espirituais são. Eles estão correndo atrás de uma experiência, estão correndo atrás de sentir algo na presença de Deus, quando, na verdade, deveriam estar correndo atrás de Jesus e do crescimento. Nós deveríamos estar buscando o crescimento espiritual. Nós deveríamos ter esse entendimento. Eu estou aqui por uma razão, por um propósito. Eu me tornei crente. Agora é hora de ir para o próximo nível. Agora é hora de realmente cumprir o meu propósito nesta terra, que é ser um vaso de Deus, um vaso que Deus pode usar para trazer outros para o reino, para mostrar aos outros o amor de Deus, demonstrar o poder de Deus para que eles possam conhecê-lo. Deveríamos ter isso em nosso coração e em nossa mente. Eu sou um crente, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas agora preciso ir para o próximo nível. Porque você não está aqui apenas para conhecer Jesus. Se fosse apenas para isso, ele poderia ter feito você nascer no céu. Mas ele te colocou aqui porque o seu propósito não é apenas ter relacionamento e conhecer seu amor e experimentar sua presença, mas de ser um vaso dele para alcançar outras pessoas. Então, esse é o seu chamado, essa é a sua missão, esse é o seu propósito. Isso deve estar no seu coração e na sua mente sempre. Então você realizará que se você não está fazendo nada para crescer, para chegar nesse lugar de cumprir o seu propósito, você está perdendo tempo, você está ouvindo as mentiras do inimigo, você está sendo egocêntrico e andando em círculos e escolhendo permanecer um bebê. Quando se trata de ir à igreja, estar lá presente,
Você não deveria estar vindo aqui com a intenção de ter uma experiência com Deus. Você não deveria estar vindo aqui com a intenção de estar em sua presença. Você já tem a presença de Deus dentro de você. Você já está na presença dele antes de você entrar na igreja, antes de estar conectado online. Você vem na igreja para sentar na mesa espiritual e ser alimentado por Jesus, para receber a comida espiritual que ele tem para você. A principal maneira dele alimentar seu povo, dando a eles o que precisam para equipá-los, para terem vitória sobre o inimigo, para cumprir o seu propósito, para serem vasos poderosos de Deus, é pelo seu poder se movendo através de um vaso, um líder espiritual, e alimentando você, equipando você, liberando a unção sobre você, impartição. A principal maneira de receber cura e libertação é pelo mover da unção de Deus através de um vaso, curando e libertando você. Então, você deve ter a intenção: eu estou vindo para a igreja para ser alimentado espiritualmente, para receber o que preciso para crescer, para que eu possa cumprir meu propósito. E alguns de vocês podem precisar de cura e liberdade. Então, isso é algo adicional pelo qual estão vindo. Vocês estão vindo com a intenção: estou aqui para receber de Jesus este alimento de cura e liberdade, este poder que ele vai liberar para mim de cura e liberdade enquanto eu venho. E assim você vai entrar mais profundamente, mais da presença manifesta dele você encontrará. É mais dele que você está entrando quando vem à igreja. Mas não é que você simplesmente esteja longe dele em casa e então venha à igreja para entrar em sua presença. Você já está em sua presença e está vindo para receber e para entrar mais profundamente em sua presença. Amém. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para a sua vida. O Espírito Santo é Deus. 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vive em você. O Deus que criou todo o universo. O Deus sobre quem lemos falando com o seu povo, do Antigo ao Novo Testamento. O Deus sobre quem lemos que veio em carne, Jesus, realizando os milagres que ele fez. Esse mesmo Deus vive em você. Você não precisa alcançar sua presença. Você já está em sua presença. Mas muitas pessoas perdem essa revelação, permanecem em um nível infantil e pensam que precisam alcançar a presença de Deus. Então, eles vêm à igreja para ter uma experiência. Elas não vêm com a intenção de crescer. Elas vêm e ficam observando. Estou sentindo algo? As pessoas estão chorando ali, por que eu não estou chorando? Eu quero chorar. Eu quero sentir Deus tão poderosamente que estou chorando. Eu quero sentir a sua presença. Porque eu não estou caindo para trás como eles, eu quero sentir a sua presença. Por que eu não estou sentindo fogo nas minhas mãos? Por que eu não estou tendo a experiência que eles estão tendo? Eu quero sentir sua presença. Por que eu não estou sentindo a sua presença? Você está pronto para amadurecer? Eu vou te dizer como é sentir sua presença. Salmos 16, 11. Tu me mostrarás o caminho da vida. Olha isso. Na tua presença, a plenitude de alegria. Alguns de vocês não entenderam. Na tua presença, a plenitude de alegria. Espera. Vou testar vocês.
Aqui diz que na tua presença há plenitude de tremores. Diz que na tua presença há plenitude de lágrimas. Aqui diz que na tua presença há plenitude de cair para trás. O que diz? Na tua presença há plenitude de alegria. Alguns de vocês estão tomando a presença do Senhor como algo comum. Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sobrenaturalmente, eu não temerei mal algum. Mesmo que os incêndios estejam ao redor de mim, que as notícias pareçam assustadoras, os incêndios estejam se espalhando descontroladamente, eu veja uma pequena fumaça, mas eu não tenho medo de nada. Porque tu estás comigo. Teu cajado para me proteger e teu bordão para me guiar. Eles me consolam e me confortam. Na presença de Deus, a alegria. Na presença de Deus, a paz. Na presença de Deus, há consolo do Espírito Santo. Na presença de Deus, não há medo. Não diz nada sobre tremer, cair para trás ou chorar. Agora, na presença de Deus, você pode tremer, poder cair para trás ou chorar, porque o poder de Deus pode vir sobre você e seu corpo pode não suportar a presença de Deus vindo sobre sua vida dessa maneira, especificamente dessa forma. Mas as manifestações físicas não significam que sentir a presença de Deus se resume somente a isso. Isso é a presença de Deus, paz, alegria, consolo. Muitos de vocês estão tomando como algo comum a presença de Deus em suas vidas. O Senhor estava me falando sobre isso ontem à noite e eu mal conseguia dormir. Só de lembrar como é doce viver continuamente na paz que excede todo entendimento. Como é doce viver na alegria, alegria contínua, plenitude de alegria. Como é doce não temer mal algum. Estou vendo fogo pela minha janela, assistindo às notícias e parece realmente assustador, mas sinto absolutamente nenhum medo. Passando por momentos difíceis, mas sentindo o consolo do Espírito Santo me dizendo, vai ficar tudo bem, estou trabalhando todas as coisas para o bem, não há nada com que se preocupar ou ficar triste. Está tudo bem, eu estou com você. Alguns de vocês nem percebem que têm vivido na presença de Deus. Alguns de vocês, como eu sou crente a minha vida toda. Minha primeira lembrança é de quando eu tinha 4 anos entregando a minha vida para Jesus e fui criada por pais cristãos incríveis que carregavam a presença de Deus em sua vida e, portanto, em nossa casa. Eu fui saturada pela presença de Deus e eu escolhi Jesus aos 4 anos e continuei escolhendo a Ele, mesmo antes de me render completamente. E eu posso contar nos dedos das mãos as vezes que realmente senti ansiedade. Às vezes que realmente senti algo que não fosse paz e alegria. Isso é a presença de Deus. E também posso contar nos dedos as vezes que fisiologicamente senti Deus, como cair para trás com o poder de Deus. Alguns de vocês, assim como eu, não percebem. Alguns de vocês, assim como eu, têm vivido a vida inteira na presença de Deus e não perceberam que há pessoas literalmente tirando suas vidas porque não têm o que você tem, porque não têm a presença de Deus, porque eles não têm paz e alegria. Eles vivem com medo, depressão e tormento. Na maioria dos dias, se não todos os dias. Nós, muitas vezes,
não valorizamos a presença de Deus, porque estamos espiritualmente imaturos e estamos correndo atrás de uma experiência, de um sentimento, sem perceber que estamos desperdiçando o maior presente do mundo, a presença de Deus. E algum de vocês se lembram de como era não ter paz nem alegria. Algum de vocês precisam se lembrar disso para não desvalorizar a preciosa presença de Deus. E para não começar a correr atrás de experiências, de coisas físicas, de manifestações físicas. Amém. Então, quando você vem à igreja, é muito importante que você saiba que o poder de Deus está aqui e é tão poderoso que quando uma pessoa tem um demônio, muitas vezes há uma manifestação física que toma força. Quero dizer, um demônio que esteve vivendo em alguém a vida inteira ou por algum tempo é expulso. Isso é algo grande. E Deus se move de uma maneira tão poderosa e grandiosa que transcende para o reino físico. E há uma manifestação física. Estamos aqui neste lugar onde acontece o mesmo, até com impartição. Isso é algo poderoso que Deus está fazendo, liberando o seu poder que faz os demônios tremerem e saírem. Ele está liberando esse poder para alguém, é por isso que muitas vezes você vê pessoas caindo para trás. É o poder entrando nelas, fazendo os demônios temê-las e então saírem. Então as pessoas estão vindo para a casa de Deus para ser libertas. Elas estão sendo libertas e curadas, estão sendo batizadas no Espírito Santo pela primeira vez, estão encontrando o poder de Deus pela primeira vez. Esse é o poço aqui. Pessoas vêm de todas as partes do mundo para encontrar o poder de Jesus pela primeira vez aqui, para serem finalmente libertas, para receberem impartição. Então estamos vendo esse poder manifesto de Deus o tempo todo, e é lindo. Mas você precisa ter certeza de que não está esquecendo como as coisas são no reino espiritual, essa realidade que estou compartilhando com você. Esta igreja não é um lugar para apenas vir e ter uma experiência. O propósito da igreja, segundo Efésios 4, 11 a 16, é que Deus deu à igreja, Jesus deu o seu Espírito, Ele derramou o seu Espírito e deu dons à igreja. Esses dons foram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o propósito desses dons, então, aqui está falando da igreja, da liderança da igreja. O propósito desses dons eram equipar os crentes para as obras do serviço, para que não fossem mais imaturos, para que não fossem mais enganados e levados de um lado para o outro por doutrinas demoníacas e instáveis, mas para que eles crescessem na unidade e na plenitude do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, lembre-se, o propósito da igreja não é ter manifestações contínuas, experiências físicas. O propósito da igreja é equipar os crentes para que eles possam ser quem foram criados para ser, vasos poderosos de Deus. Amém? E na igreja, também operamos como um hospital espiritual para curar os doentes quando eles vêm, para expulsar demônios, para liberar o fogo do Espírito Santo, para que as pessoas possam ser batizadas no Espírito Santo. Amém? Isso também está acontecendo aqui. Então você precisa saber, aqueles que já foram libertos, que foram de fato libertos, porque quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Ah, mas eu ouço as mentiras do diabo dizendo, eu não estou realmente livre ainda. Você foi liberto de fato. Não deixe o diabo mentir para você. Ah, mas eu acho que eu preciso verificar. Estou sentindo alguma coisa? Quando você começa a pensar assim, manifestações falsas vão aparecer. Isso abre a porta para o diabo quando você age espiritualmente como uma criança, não tomando posse da palavra que foi liberada para você. Você está verdadeiramente livre. Agora você precisa rejeitar o diabo, mantenha a porta fechada, receba com cuidado as palavras que foram liberadas, aplique-as. E você vai de glória em glória. O diabo vai fugir completamente de você e as mentiras vão diminuir. Você terá uma mente totalmente renovada e sã. Continue avançando. Mas você não está mais preso. Você foi liberto de fato.
Aleluia. Aleluia. Então, aqueles que foram libertos, certifique-se de entender o motivo de estarem aqui. Você não está aqui para ficar se perguntando, eu ainda tenho um demônio? Eu estou sentindo algo? Sinto que há um demônio dentro de mim. Estou onde a unção está? Será que estou sentindo um demônio se manifestar? Sério, se você pensar assim, você vai continuar manifestando falsamente. Isso abre a porta para o diabo, porque é isso que ele quer. Ele é quem está te dando essa ideia. Você tem certeza de que está livre? Agora, alguns de vocês precisam de camadas de libertação. Isso não é para todos. Eu tenho uma mensagem muito importante no playlist Treinamento do Exército do Avivamento no meu YouTube, chamada Não Somos Mais Escravos. É muito importante assistir isso. Também tem uma de Mantendo Sua Libertação, série de 4 partes. Ouça tudo, o playlist inteiro. Aprofunde-se mais nisso para que você possa discernir se ainda precisa de libertação em camadas ou se você já foi liberto e o diabo está tentando mentir para você, dizendo que você precisa de mais libertação. Amém? Mas você precisa ter certeza de que sabe por que você vem à igreja. Você vem à igreja para ser equipado. E pode haver momentos divinos especiais onde você sente algo, onde o poder de Deus toca você. E você tem uma experiência física com Deus. Um encontro com Deus, onde você sente Ele fisicamente. Mas deixe que isso seja a escolha de Deus, em vez de você tentar forçar isso, em vez de tentar buscar isso constantemente. Busque Jesus. Busque crescimento em Jesus. Busque o alimento que Ele quer te dar. E não uma experiência que faz você se sentir mais espiritual. Amém? Aleluia. Então, seja contente com a presença de Deus que te dá paz, que te dá alegria, que te dá consolo. Seja contente com isso. Você pode se satisfazer com isso? Seja contente. Isso é mais do que o suficiente. Isso é o que o mundo inteiro anseia por ter. E muitos fariam de tudo para tê-lo. Muitas pessoas estão tirando suas próprias vidas porque não encontram isso. E isso é tudo que você precisa. Para de tentar parecer mais espiritual. Às vezes, o inimigo pode plantar essas mentiras. Olha aquela pessoa, ela parece estar realmente sentindo a presença de Deus. Deve ser porque ela é mais espiritual. Isso é uma mentira do diabo. Pare com isso. Amém? Não é mais espiritual. Tremer. Se você está tremendo, que seja Deus quem faça isso. Mas não olhe ao redor e se sinta inseguro. Não olhe ao redor e tente fazer acontecer e achando que você está perdendo algo. Se você tem o Espírito Santo em você, isso é suficiente. Você tem a presença de Deus. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós seremos uma igreja que anda na verdade. Não seremos uma igreja que se desvia. Buscando experiências e não a Jesus. Porque isso acontece muitas vezes nas chamadas igrejas carismáticas. Não. Nós andaremos na verdade. Permaneceremos em ordem. Não fingiremos nada. Amém? Não tentaremos parecer espirituais para as pessoas. Amém? Seremos humildes, verdadeiros e honestos. E seremos contentes com a doce e preciosa presença de Deus. Amém? Aleluia. A igreja é o seu campo de treinamento espiritual. É onde você é treinado e equipado para fazer os trabalhos mais importantes do mundo. Amém? E os seus trabalhos são tão importantes, seja nos bastidores, parecendo mundanos para você,
ou parecendo glamurosos para vocês. Não existe isso de mundano glamuroso. Todos são igualmente importantes, seja qual for o seu papel. Seja lá o que Deus colocou em suas mãos para fazê-lo e servi-lo em sua obra. Amém? Deus tem o trabalho mais importante do mundo e Ele está te preparando para realizá-los. Este é o ano da aceitação, este é o ano em que o avivamento está indo mais alto do que nunca. Onde há mais trabalhos a ser feito do que nunca, onde há muitas novas almas entrando no reino que são bebês espirituais. E precisa haver líderes maduros para servi-los, para ajudá-los. Amém? Aleluia. Nós vamos ter pequenos grupos, começando em breve, ao redor do mundo. Glória a Deus. E louvado seja Deus. E muitas outras áreas onde haverá necessidade de pessoas maduras para se levantarem como líderes. Essa necessidade está chegando. Então, esta é uma palavra profética que estou te dando. Que é muito importante que você leve esse treinamento espiritual a sério. Amém? Aleluia. A próxima coisa que crianças tendem a fazer é que elas tendem a reclamar quando não conseguem o que querem. E crianças espirituais também tendem a reclamar. Mas um filho maduro de Deus, eles sabem que reclamar não faz parte do seu vocabulário. É algo estranho, como uma palavra de baixo calão. Como filho de Deus, há certas coisas que você nunca deve dizer. Nunca usar o nome do Senhor em vão. Nunca usar palavras vulgares ou imorais. Nunca falar coisas negativas ou odiosas sobre alguém. Nunca dizer nada que seja contrário à palavra de Deus. Ou seja, nunca concordar com as mentiras do diabo. E além disso, você nunca deve reclamar. Nunca. A Bíblia diz em Filipenses 2,14: façam tudo sem murmurações nem contendas. Fazer algumas coisas sem reclamar? Não, façam tudo sem reclamar e sem discutir, para que ninguém possa criticar vocês, para que ninguém possa dizer: ah, eu pensei que a luz deles brilhava forte, mas o que é isso aqui? Viva de maneira pura, santa, inocente. Vivam como filho de Deus, brilhando como luzes radiantes, em um mundo cheio de pessoas corruptas e perversas. Então, se você for parecido com o mundo em qualquer área, você não vai brilhar intensamente. É isso que a Escritura está dizendo. Para brilhar forte, você precisa viver santo. Você precisa viver diferente deste mundo, amém? Números 14:16. Deus está falando aos israelitas: vocês, pecadores, reclamaram contra mim muitas vezes. Em outras palavras, eu te dei graça de novo e de novo, mais uma vez. Mas agora vocês fizeram a sua escolha, vocês não querem mudar, vocês não querem parar de reclamar. Então Deus diz: vocês vão morrer aqui no deserto e os seus corpos mortos cobrirão o chão. Vocês me insultaram e nenhum de vocês que tem mais de 20 anos entrará na terra em que eu prometi solenemente dar a vocês. Somente Caleb e Josué entrarão. Agora nós estamos na nova aliança. Então é um pouco diferente como Deus responde a essas situações de murmuração e de reclamação contínuas. É diferente agora do que era antes, porque nós estamos na nova aliança. A graça de Deus mudou as coisas, amém? Mas há muito que aprendemos com o Antigo Testamento
E há muitos que podemos aplicar hoje, mas agora lemos o Antigo Testamento com a revelação, com a lente da graça, com a lente de Jesus. Então, você pode não morrer fisicamente por reclamar, mas você pode morrer espiritualmente. O seu destino pode morrer. Na verdade, o seu destino vai morrer se você continuar andando em círculos na cidade chamada murmuração. Reclamar é andar em círculos. Não é algo pequeno. Quando você reclama, não é algo pequeno. Deus ouve e Ele tem leis espirituais e princípios. Então, quando você reclama, você está decidindo ficar parado, estagnado, rodando em círculos. Quando Deus quer que você avance com cada passo. Esse é o significado espiritual de reclamação. Então, ser espiritualmente maduro significa não reclamar. Você precisa realmente aceitar essa realidade espiritual e acreditar que Deus é tão bom e que tudo o que Ele permite é para o seu bem. Você orou: Senhor, faça o que for necessário na minha vida, o que quer que tu queiras fazer, eu te entrego minha vida. Senhor, pode me levar pelo fogo refinador, transforma-me, Senhor. Senhor, eu quero cumprir o meu propósito, quero fazer aquilo para o qual me chamaste nesta terra. Esse sonho, essa promessa que tu me revelaste, Senhor, eu quero que isso aconteça. Molda-me, faz o que for necessário para que eu possa cumprir meu propósito, para que eu chegue lá. Você orou isso e então Deus respondeu a sua oração. E depois você começa a reclamar. Por que você está reclamando quando Deus respondeu a sua oração? Você começa a reclamar quando o fogo refinador chega. Mas nós lemos a palavra de Deus, nós sabemos que há estações de vales, há estações de fogo refinador, nós sabemos que há estação de tempestades. Nós sabemos que a promessa não vem do dia para a noite. Abre a Bíblia. Você não precisa ler a Bíblia inteira para saber disso. Você pode até ouvir apenas 1 ou 2 sermões e provavelmente aprenderá essa verdade. Você sabe que isso vai acontecer. E você sabe que isso é para o seu bem. Essa coisa pela qual você está reclamando. E por isso é insensato, é tolo, é absurdo reclamar, porque Deus está no controle. Ele está permitindo isso para o seu bem. Então, em vez de reclamar, deveremos estar louvando a Deus e agradecê-lo. Obrigada, Senhor, por responder às minhas orações. Obrigada, Senhor, por ser soberano. Eu não entendo por que isso está acontecendo, mas eu sei que Tu és soberano. E eu sei que tudo acontece por um motivo. E eu sei que Tu permitiste tem um propósito. E eu sei que é para o meu bem. Então, obrigada, Senhor, mesmo que eu não tenha ideia do porquê permitiste isso acontecer. Eu lhe agradeço. Porque a promessa ainda não chegou. Obviamente, ainda não é o tempo de Deus. Isso não é algo super complexo e confuso. Se você decidir crescer, se você escolher avançar e deixar de ser um bebê espiritual, você verá o quão tolo é reclamar. Você verá isso como uma palavra feia. Se um dia você começar a reclamar, vai parar no meio da frase: deixa pra lá. Não. Eu não tô reclamando. Não, obrigado, Senhor. Mas antes de chegar a esse nível de maturidade, você precisa fazer uma escolha primeiro. Deus não quer que eu reclame. Eu não quero andar em círculos como os israelitas. Eu vou aprender com eles e não vou reclamar. Está fora do meu vocabulário. Eu renuncio à reclamação a partir de hoje. Algum de vocês precisam tomar essa decisão, ter essa intenção, fazer essa declaração e esse compromisso com Deus. Amém? Aleluia. Outro aspecto sobre crianças. Crianças são aquelas que são servidas.
elas não são aquelas que servem. Mas os pais cuidam de seus filhos, mais do que cuidam de si mesmo. Sim, você deve cuidar de si mesmo, mas os pais gastam mais tempo cuidando dos filhos. E eles têm um coração que deseja o melhor para os seus filhos, mesmo acima deles mesmos. Se você não é pai, pense no seu trabalho. Você sabe que no trabalho você passa horas servindo alguém, ajudando o seu chefe a alcançar um objetivo, certo? Então, quando você se torna um adulto, você passa a maior parte do seu dia, tecnicamente, servindo os outros, certo? Então, não estou dizendo que as pessoas têm a intenção certa no coração e que querem servir, mas a ação em si é um ato de serviço aos outros, mais do que a si mesmo. E no reino espiritual é a mesma coisa. Lucas 22, 26. Vocês liderarão por um modelo diferente do modelo deste mundo, onde é melhor ser servido. O maior entre vocês viverá como aquele que é chamado para servir os outros sem buscar honra. Ou seja, você não está buscando honra. Não que honra não deve ser dada, porque a Bíblia diz que devemos dar honra a quem é devido, mas significa que seu coração e sua intenção deve ser servir. Você não se importa se será honrado ou não, não se trata disso. Seu coração deve ser puramente para servir, não sobre o que você pode ganhar com isso. A maior honra e autoridade são reservadas, ou seja, Deus dará maior honra e maior autoridade. O nível mais alto de unção está reservado para aqueles que têm um coração de servo. Os líderes que são servidos podem parecer os mais importantes aos olhos humanos, mas no reino de Deus são os servos que lideram. Jesus disse: Eu não estou aqui como aquele que é servido, mas como aquele que serve. Então ele está dizendo, são os servos que lideram. Jesus foi o maior servo de todos e ele foi o maior líder de todos, o líder mais verdadeiro e mais alto de todos. Aqueles que servem, Deus os levantam para ser líderes. Deus os unge. Eles vê o seu coração de servo e os levanta. Ele exalta os humildes e os coloca em posições de liderança. Porque as pessoas precisam ver esse exemplo. Esse é o exemplo de como ser como Cristo. Esse é o exemplo de como Deus deseja que sejamos, com o coração de servo. Aqui está o exemplo para você imitar, como Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Agora, bebês espirituais, eles querem ser servidos mais do que querem servir. Eles não pensam nos outros. Eles pedem coisas o tempo todo sem perceber que a outra pessoa pode nem ter a capacidade para dar aquilo a eles. Há muitos bebês espirituais que querem que segurem a sua mão. Mas ninguém deve segurar sua mão além de Jesus. Ninguém é suposto a andar com você e guiar você em cada momento, exceto Jesus. Seu líder traz muita ajuda. Vem de tempos em tempos. Se você tem uma pergunta de tempo em tempo, Deus quer que esse líder venha e te ajude, até mesmo um a um às vezes, e responda a sua pergunta e te auxilie. Mas o líder espiritual nunca deve estar segurando a sua mão. Nunca deve estar sempre presente, nunca deve ser a pessoa para quem você pergunta todas as suas dúvidas, em vez de permitir que o Espírito Santo fale com você através do seu líder, dos ensinamentos da palavra de Deus, do que já foi ensinado a você. Você só precisa valorizar isso.
Há muitas pessoas que são bebês espirituais e a palavra já foi liberada para elas e elas já têm a resposta. Mas se elas realmente valorizassem essa resposta, se valorizassem essa verdade espiritual e essa sabedoria, isso significa que teriam que crescer. E elas não querem crescer, elas querem permanecer bebês. Então elas ouvem, mas não escutam. Elas ouvem a palavra, mas não valorizam, elas não absorvem, não meditam nisso, não aplicam isso. E esse tipo de pessoa vai continuar fazendo perguntas que são puro senso comum. Perguntas que já foram respondidas através dos ensinamentos, muitas vezes. Perguntas que são muito óbvias na palavra de Deus. Nem precisa de ensino para responder, porque já está bem claro em preto e branco na palavra de Deus. E ainda assim elas perguntam, porque é como se elas não quisessem aceitar a verdade, porque isso significaria que teriam que obedecer à palavra de Deus, teriam que fazer algo desconfortável, teriam que realmente crescer. E é assim há bebês espirituais que vivem nesse tipo de negação, onde sabem que é certo, mas não querem crescer. Está na hora de escolher amadurecer, está na hora de escolher crescer. Amém? Uma vez que você foi liberto, você vem aqui é como um hospital. Você é um bebê então. Não é para você pular de estar perdido ou oprimido para já estar espiritualmente maduro. Não, você passará por uma fase de bebê. Não há nada de errado com uma fase de bebê. Todos nós tivemos que passar por essa fase. Todos nós tivemos que ter nossas fraldas trocadas. Não é estranho? Eu nunca realmente penso nisso. Meio estranho pensar sobre isso. Mas é verdade, é humilhante. Jesus também foi um bebê. Não há vergonha nenhuma em ser um bebê agora. Não sinta condenação através dessa mensagem. Apenas ouça a instrução de que isso é temporário e que é hora de começar a crescer, mesmo agora. Haverá uma tentação do inimigo para alguns de vocês ficarem onde estão, para permanecerem como bebês. Alguns de vocês estão vindo aqui e estão do tempo de hospital, na fase de hospital, mas é preciso receber a alta do hospital e entrar agora no campo de treinamento espiritual. Amém? Aleluia. Se você escolher crescer, ficará impressionado com o quanto já tem todas as respostas, porque o Espírito Santo está constantemente respondendo suas perguntas. Através da palavra, quando você abre, através dos ensinamentos, eu uso isso ao tempo todo. Tantas vezes, muitos de vocês, meus filhos espirituais, em todas as sessões de perguntas e respostas espirituais que eu faço, seja no Instagram, onde vocês podem entrar ao vivo e perguntar suas dúvidas, todas as vezes pessoas sempre dizem: isso é incrível. Eu tinha várias perguntas e todas foram respondidas sem que eu as perguntasse. Isso acontece porque o Espírito Santo quer que você saiba a resposta mais do que você mesmo quer. Você só precisa ter ouvidos para ouvir, da maneira que Deus deseja liberar a resposta para você. Você precisa crescer para ouvir, em vez de permanecer como um bebê dizendo: me dá a resposta. Suba e receba a resposta. Suba e receba a sabedoria que te guia. Suba mais alto, cresça e receba a sabedoria para saber o que fazer em cada situação. O que eu faço na situação? Você recebe essa sabedoria, você recebe esse preparo e então sabe o que fazer, sabe o que é certo ou errado. Amém? Então, é muito importante ter esse coração de é hora de servir e não apenas ser servido. Fui servido muito nesta igreja. Agora é hora de crescer e servir. Agora é hora de não apenas receber, mas contribuir. Agora é hora de ser útil, de causar impacto no reino. Eu não quero ficar estagnado na minha vida pessoal, eu não quero este mover de Deus que fique estagnado. As pessoas precisam crescer se quisermos ir mais altos e alcançar mais pessoas. Os líderes precisam se levantar se queremos ir para onde Deus quer nos levar para termos muitas igrejas espalhadas pelo mundo. Amém? Aleluia. Então você deve ter esse coração, esse desejo, essa intenção de que eu não quero ser um peso. Isso não significa que se você tiver uma dúvida, não deve perguntar à liderança, porque Deus quer que você pergunte. Quer que você busque ajuda. Pergunte. Esse tempo vai chegar, mas certifique-se de ter esse coração de
Eu não quero ser um peso desnecessariamente. Essa pergunta já foi respondida? Pergunte-se a si mesmo. Eu estou correndo para a pergunta a alguém sem antes perguntar ao Espírito Santo? Sem antes de renovar a minha mente? Deus já me ensinou isso? No meu YouTube eu tenho tantos ensinamentos, por exemplo. Tenho uma playlist chamada Sabedoria Prática. Tenho uma playlist sobre relacionamentos. Tenho tantas diferentes. Nós tentamos manter tudo organizado para que quando você quiser encontrar um determinado tema, possa encontrar. Então, por que você está correndo para ser um peso quando poderia fazer o trabalho e buscar a resposta que já está disponível? Amém? Aleluia! É hora de crescer. Amém? O último aspecto do comportamento das crianças que eu vou abordar e que se assemelha a bebês espirituais é que crianças não fazem compromissos. Isso tocou alguém, mais de uma pessoa, glória a Deus. É hora de crescer, amém? 1 Reis 8:61. E que o coração de vocês sejam inteiramente fiel ao Senhor, nosso Deus. Parcialmente comprometido, quase comprometido, totalmente comprometido. Que o seu coração de vocês sejam inteiramente fiel ao Senhor, nosso Deus, para viverem segundo os seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. 1 Samuel 20:14. Aqui é Jonatas falando com Davi. Se eu ainda estiver vivo, não me mostre a bondade e a fidelidade do Senhor para que eu morra? Jamais corte a sua bondade e fidelidade da minha casa, nem mesmo quando o Senhor eliminar todos os inimigos de Davi do face da terra. Então Jonatas fez uma aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor exija isso das mãos dos inimigos de Davi. Ou seja, que Deus os responsabilize por qualquer dano que causem a Davi. Então, isso é um exemplo poderoso, porque mostra a importância da aliança. Muitas vezes, os crentes hoje não querem fazer compromissos. Eles nem sabem o que é aliança, além do casamento. Eles não entendem a seriedade de uma aliança dentro da igreja. Aqui estamos vendo que Deus estava guiando Jonatas a fazer uma aliança com a casa de Davi, uma aliança com essa obra de Deus através de Davi. O Senhor estava liderando Jonatas a fazer uma aliança, e há poder quando você faz uma aliança, porque há poder nas suas palavras. Quando você renuncia, é a ação de rejeitar o diabo. A Bíblia diz que o diabo tem que fugir. Quando você fala em voz alta, quando você renuncia, quando você rejeita, algo poderoso acontece. Quando eu, como vaso ungido de Deus, ou qualquer vaso ungido de Deus, fala em voz alta, eu quebro essa maldição geracional. Essa maldição é quebrada no reino espiritual. De várias gerações, em 1 segundo, pelo poder das palavras faladas. E da mesma forma, há um poder imenso em falar palavras de vidas, palavras de promessa, com a direção do Espírito Santo. Então, número 1, no último domingo, fizemos votos a Deus de que manteríamos o nosso fogo. Houve poder nisso. Quando você fez essa aliança, quando você fez essa promessa, algo poderoso aconteceu no reino espiritual. Algo tão poderoso quanto quando as palavras são faladas e muitas maldições geracionais são quebradas sobre toda a família. Quando você falou essas palavras, é como se no reino espiritual isso se tornasse concreto. Você entrou em uma aliança com Deus.
Você fez um aperto de mãos. E há essa conexão que o diabo não pode quebrar. Se o diabo tentar a retroceder, tentar te fazer esfriar, essa força espiritual dessa aliança que você fez te torna mais forte contra os ataques do diabo. Amém? Então, às vezes, Deus pode te levar a fazer alianças como Jonatas fez com Davi, mas em relação ao que ele te chamou para fazer, em relação aonde ele te chamou para estar plantado, em relação ao que ele te chamou para a sua obra. Jonatas tinha um coração tão precioso e puro para a obra de Deus. Ele colocou a obra de Deus antes da própria família. Quando sua família, quando seu pai estavam tentando impedir a obra de Deus, ele fez aliança com a obra de Deus, com o servo de Deus, com Davi. Ele tomou a decisão de ficar com Deus e não ficar em cima do muro. Não fazer um compromisso porque tenho medo de que vão pensar aqui, tenho medo da opinião das pessoas sobre mim. Então, não vou me comprometer totalmente aqui, porque isso parece perigoso e arriscado. Mas é assim que muitos cristãos são. Para ser espiritualmente maduro, para que Deus possa te usar tão poderosamente como Ele poderia usar Jonatas tão poderosamente, você tem que ser um discípulo comprometido, um discípulo fiel, não aqui, ali, em todos os lugares, mas firmemente plantado onde Deus te chamou para estar plantado e comprometido ali, comprometido em servir ali. E quando Deus te levantar para servir, porque servir é um privilégio. Você não tem direito a isso. É um privilégio precioso. Servir a Deus é uma posição tecnicamente, sabe? Nós somos um corpo inteiro de Cristo. E para você fazer o que Deus te chamou para fazer, para servir em uma determinada área na casa de Deus, na obra de Deus, é como se você estivesse assumindo completamente o seu lugar como o dedo anelar, como o polegar, no corpo de Cristo, como o ouvido, como o joelho. Você está firmemente entrando nessa posição. Então, para realmente estar servindo onde Deus está pedindo para servir, você entrou na sua posição. Isso é um privilégio. E outras pessoas querem estar nessa posição, mas não estão porque não cresceram espiritualmente. Mas você cresceu. Outras pessoas querem estar em um lugar diferente no corpo de Cristo, mas não estão, e eles veem você lá. Mas você fez um compromisso. Agora eles precisam fazer o compromisso também para que Deus possa confiar nele. Amém? Para que Ele possa te dar a obra e possa contar com você para que essa obra continue através de você. Então, se você foi confiado com a obra de Deus, se você foi confiado a servir a Deus em qualquer área, e isso é para todos, mesmo que seja apenas compartilhar o que Deus está fazendo online e ser comprometido com isso, compartilhar com seus familiares, com seus amigos, com colegas de trabalhos, mesmo que seja só isso, porque alguns de vocês não estão servindo na obra de Deus agora, mas estão compartilhando online. Então, vocês estão fazendo muito. Isso está levando 19 mil pessoas a terem um encontro com Deus no Brasil em um mês. Isso está levando, em domingos recentes, de 300 a 400 mil pessoas assistindo online, pelo menos alguma parte do culto. Então, o seu serviço a Deus não é pouca coisa. Mas você pode se comprometer com Deus para continuar fazendo isso? Para que Deus possa contar com você? Amém? Porque quando Deus te confia algo, Ele te dá essa responsabilidade, Ele está contando com você. Se você decide não aparecer, se você se sente muito cansado, se você está em um vale e não está tão empolgante agora, parece mais monótono e entediante, você passou por algo difícil e não está com vontade, quando você não aparece, não acontece. E podemos levar isso até ao simples ato de compartilhar online. Se você não aparece para aquilo que se comprometeu a fazer, para aquilo que Deus está contando com você para fazer, menos pessoas são alcançadas. Eu dou esse exemplo porque cada um de vocês está em uma fase diferente do que Deus está pedindo agora para servi-lo, para se comprometer com Ele. Amém?
Lucas 21:19. Pela sua perseverança, vocês ganharão suas vidas. Outra versão diz: vocês serão salvos por serem fiéis a mim. Então, para crescer, para ser espiritualmente maduro, é fazer esse compromisso e essa aliança com Deus. Eu te servirei, Senhor, nos tempos bons e nos tempos ruins, nos vales e nos montes, quando eu sentir vontade e quando eu não sentir, quando eu estiver entusiasmado e em chamas e quando eu não estiver sentindo nada disso. Eu te servirei, eu aparecerei, eu farei o que me pedisses para fazer e farei com excelência. Você precisa realmente tomar essa decisão, esse compromisso, essa aliança com Deus. Eu fiz isso e isso me transformou. Isso fez com que servir a Deus não fosse mais uma opção. Mas não no sentido de ser forçada, não. Se tornou parte de mim, tipo, isso é a minha vida. Estou cansada? E daí? Estou esperando a promessa ainda e às vezes esperar é cansativo. Não estou sentindo vontade hoje. E daí? Você tem que aparecer de qualquer jeito. Deus está contando com você. Quando você não aparece, coisas ficam para trás. São almas em jogo. É a obra de Deus em jogo. Isso é sério. Aleluia? Então você precisa ter essa intenção. Não importa como eu me sinto. Não importa, eu preciso aparecer. E nós sabemos disso, sabemos que haverá diferentes estações da vida, sabemos que vamos passar por diferentes tipos de provações. Você precisa tomar essa decisão agora. Eu continuarei servindo a Deus todos os dias da minha vida, aconteça o que acontecer. Eu não sei o futuro, eu não sei o que está por vir, eu não sei que tipo de fogo refinador ainda não enfrentei, mas o que eu sei é isto: eu servirei ao Senhor todos os dias da minha vida. Não importa o que. O diabo nunca poderá me convencer do contrário. Eu não serei tentada. Eu não cederei aos meus sentimentos. Eu não cederei ao que as pessoas dizem. Eu servirei ao Senhor com todo o meu coração todos os dias da minha vida. Esses são meus votos de casamentos com Deus. Minha aliança com Deus. Aleluia! Isso deveria ser normal para um crente. Isso é ser espiritualmente maduro. Algum de vocês tem perdido isso. Vocês precisam entrar nesse compromisso. Vocês precisam entrar nesse nível de seriedade com a obra de Deus, com servi-lo e fazer uma aliança com Ele. Amém? Aleluia! Aleluia! Obrigada, Senhor. Essa mensagem tem muito conteúdo profundo, então volte e assista novamente. Não se esqueça de nada disso. Volte para essa palavra. Essa é uma palavra importante para retornar de novo e de novo. É assim que você vai amadurecer. É assim que você vai de glória em glória, crescendo cada vez mais. Amém? É hora de crescer, é hora de amadurecer. Você está pronto para crescer? Aleluia! Aleluia!